Oi, gente! Aqui é a Isabela e eu e meu grupo, que é composto por Alan, Andressa, Anita e João Pedro, vamos falar um pouco sobre a ebulioscopia, sua definição, aplicações e curiosidades. A ebulioscopia ou ebuliometria nada mais é do que uma propriedade coligativa que estuda o aumento das temperaturas de ebulição de um solvente em uma solução. E é válido lembrar que o ponto de ebulição de uma substância é quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E por mais que soe um pouco confuso, na prática é muito diferente. Muito pelo contrário, é muito simples e é algo que está presente no nosso cotidiano e na nossa realidade. Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que você queira fazer um café. E para isso você precisa ferver a água, colocar o açúcar e só assim colocar o café. Mas quando a água atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela chegará até o ponto de ebulição, ou seja, começará a borbulhar e ferver. E ao colocar o açúcar, a água vai parar de ferver imediatamente. Você saberia explicar o porquê? Bom, e é isso que se refere o conceito da ebulioscopia. Ao colocar o açúcar na água, o ponto de ebulição dessa solução vai aumentar. Ou seja, se adicionarmos um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição vai aumentar. E isso não se limita apenas ao açúcar. Várias outras substâncias também podem ser aplicadas nessa mesma situação. E para calcular a ebulioscopia em uma substância, temos a seguinte fórmula: a temperatura de ebulição do solvente menos a temperatura de ebulição da solução. Então, quando o ponto de ebulição de um líquido é elevado pela presença de um soluto não volátil, esse novo valor é diretamente proporcional ao número de mols da solução. Essa é a relação entre efeito ebulioscópico e a concentração da solução, mais conhecida como a lei de Raoult. E uma curiosidade não muito agradável é que uma queimadura com a calda de doce é muito mais grave do que se fosse apenas água. A água permanece no seu estado líquido apenas até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, mas a calda não. Ela terá um ponto de ebulição muito maior do que 100 graus e ficará no estado líquido por mais tempo. Então, agora nós vamos ver um exemplo gravado por um dos componentes do grupo para vermos o que estávamos falando anteriormente.